RCP Notícias. Horas em Cabo Verde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. Começamos com os destaques. Classe empresarial cabo-verdiana espera que a subconcessão dos serviços portuários traga modernização dos serviços e custos suportáveis. Primeiro-Ministro já parabenizou Luís Montenegro pela vitória nas legislativas em Portugal. Ulisses Correia e Silva não espera mudança nas relações entre os dois países, com possibilidade de Chega estar no governo. Cabo Verde deve utilizar as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 para eliminar dengue o mais breve possível, exorta a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas. Candidatos homens do MPD às autárquicas foram escolhidos por terem maior possibilidade de vencer as eleições, explica a presidente do partido. Adiado o julgamento de ex-governantes suspeitos de corrupção na Guiné-Bissau. Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Ulisses Correia e Silva gostaria que o MPD tivesse mulheres como candidatas a presidente das câmaras municipais. O líder do maior partido autárquico explicou hoje aos jornalistas que a escolha dos cabeças de lista não foi feita com base em género, mas sim no maior pendor de poder ganhar a corrida autárquica. Jacira Monteiro é boa presidente, mas não o suficiente. Depende-se das palavras de Ulisses Correia e Silva. Eu bem gostaria. Repare, nós temos em Cabo Verde ainda um sistema político onde as mulheres participam por causa também da lei da paridade. Esta é outra dimensão importante. Temos no Parlamento, temos em outros órgãos do país, mas temos ainda combates a fazer. Eu gostaria de ter mais mulheres candidatas, mulheres que consigam não só representar, mas vencer as eleições e governar bem. Esperamos que nas próximas possamos estar melhor cotados nessa área. Mas a única presidente de Câmara não é apoiada pelo MPD. Olha, presidente de Câmara atual em vigor, em ação, aliás. Nós definimos um regulamento que define claramente regras de escolha. Primeiro fizemos sondagens, segundo fazemos a avaliação política de cada candidato, o terceiro analisamos os perfis. É na base disso que nós tomamos as melhores decisões, mas a primeira decisão e a mais forte é vencer. E temos candidatos que nos garantam isso. E ela, no caso da Jacira, não cumpria esses requisitos? Jacira tem sido uma boa presidente da Câmara, nós vamos contar com ela para outras funções. Outras funções. Será que Jacira Monteiro será chamada a assumir a pasta da Cultura e Indústrias Criativas ou então da Secretaria de Estado da Saúde? É uma especulação que assumimos fazer, tendo em conta que o governo terá que remodelar o governo na sequência da indicação de Abrão Vicente e Evandro Monteiro como candidatos autárquicos, mas ainda é cedo para o chefe do governo falar de remodelação. Essa pergunta que eu não respondo nunca. Não respondo em termos de timing, não é? É claro que vai haver ajustamento, mas esse ajustamento acontecerá no momento em que nós tomarmos a decisão. Como anunciado no sábado, o MPD apresenta 22 candidatos homens como cabeças de listas do partido para as autárquicas que deverão acontecer em novembro. E o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva já parabenizou Luís Montenegro como vencedor das eleições legislativas em Portugal. Apesar da possibilidade do Chega, considerado de extrema-direita, vier a fazer parte do governo português, o chefe do executivo cabo-verdiano mantém a confiança em como as relações entre Cabo Verde e Portugal não estão sujeitas a conjunturas eleitorais. Eu parabenizei esta manhã Luís Montenegro, o presidente do PSD e que encabeça a Aliança Democrática, pelo facto de ser vencedor destas eleições. O passo seguinte são as condições agora
da nomeação do Primeiro-Ministro, que vai acontecer conforme é a competência do Presidente da República Portuguesa. Nós esperamos aquilo que sempre acreditamos, que as relações com Portugal são estruturantes, têm várias dimensões e não estão sujeitas a conjunturas eleitorais, nem em Cabo Verde, nem em Portugal. Portanto, estamos confiantes de que iremos continuar a ter uma boa parceria. Ulisses Correia e Silva também não acredita que o crescimento da extrema-direita em Portugal possa prejudicar os muitos imigrantes cabo-verdianos residentes naquele país. É um fenómeno que está a acontecer em Portugal, está a acontecer em vários países da Europa. O importante é que nós acreditamos que o governo que irá, e já saiu, ou vai sair, aliás, destas eleições, tem também uma ideia muito clara relativamente à problemática das migrações, no fundo, garantir uma boa integração e garantir políticas assertivas que permitam com que não só haja proteção, mas haja também uma boa participação dos imigrantes na economia e na sociedade portuguesa. E o centro-direita venceu de maneira apertada as eleições deste domingo em Portugal. A Aliança Democrática conseguiu 29,49% dos votos e 79 deputados, enquanto o Partido Socialista obteve 28,66% dos votos e 76 deputados, enquanto o Chega conseguiu 48 deputados. Luís Montenegro diz-se pronto para governar, mas avisa que será sem o Chega, enquanto o PS promete forte oposição, como nos conta a Níria Teixeira. Os portugueses foram às urnas no último domingo para decidir quem vai governar o país nos próximos 4 anos. O partido Aliança Democrática venceu ainda com uma margem mínima, conseguindo 29,49% dos votos e 79 deputados. Sem o Chega não há maioria à direita, mas o líder da AD já avisou, entretanto, que não formará aliança com o partido. Nunca faria a mim próprio, ao meu partido e à democracia portuguesa tamanha maldade que seria incumprir compromissos que assumi de forma tão clara. Nestas eleições, o partido da extrema-direita, o Chega, voltou a ser a terceira força política do país, mas desta vez conseguiu mais de 1 milhão de votos. Dos 12 deputados, o partido passa a ter 48 na Assembleia da República. O líder do partido, André Ventura, diz esperar que a Aliança Democrática se una ao partido para que se comece a traçar o futuro de Portugal. Nós agora temos uma maioria nas mãos, os portugueses deram-nos uma maioria. Seremos totalmente irresponsáveis se não concretizarmos com um governo que eu espero que amanhã possa começar a ser feito. O Partido Socialista assume não ter conseguido alcançar a maioria, obteve 28,66% dos votos e 77 deputados. O dirigente Pedro Nuno Santos parabeniza a Aliança Democrática, mas deixa claro que o Partido Socialista vai ser uma forte oposição. O Chega teve um resultado muito expressivo que não dá para ignorar. Não há 18,1% de portugueses votantes racistas ou xenófobos em Portugal. O Partido Socialista nunca deixará a liderança da oposição para o Chega ou para André Ventura. A liderança da oposição europeia. Já a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PAN mantiveram os mandatos 8, 5 e 1 respectivamente. O LIVRE passou de 1 para 4 eleitos, enquanto a CDU perdeu 2 lugares, passando de 6 para 4 mandatos. Estão ainda por apurar os 4 lugares da imigração. E o jornalista Moisés Evra já conversou com cidadãos portugueses, turistas aqui em Cabo Verde, sobre estes resultados eleitorais em Portugal e junta-se a nós em direto com os detalhes. Boa tarde, Moisés. O que indicam as opiniões? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Bom, já abordamos pelo menos 4, 5 cidadãos portugueses e as opiniões dividem-se. Por exemplo, Filipe Conceição é um turista que está aqui na Ilha do Sal, garante que aguardava por tais resultados e explica porquê. Vamos então ouvi-lo. As eleições de ontem, para mim, ficou como eu esperava.
mais ou menos. Ficou praticamente equilibrado em número de deputados. O PSD previa-se que se ganhasse, mas com uma diferença pouca. O Chega, com uma grande votação, e subiu bastante, e que vai dificultar um bocadinho ou ajudar na governação do país se o PSD assim o quiser. Qual é a sua opinião sobre o Chega? O Chega, para mim, apesar de ser uma força política de extrema-direita, que eu acho que tudo o que é extremismo, seja de direita ou de esquerda, que é um pouco mau, mas acho que neste momento Portugal precisava de uma força política como o Chega para mudar a política portuguesa, porque a política portuguesa não funciona neste momento. E a Rádio Pública abordou também um outro cidadão português que responde pelo nome de Bruno. Ele também está gozando alguns dias de férias na Ilha do Sal. Não ficou muito satisfeito com os resultados. Porque o PSD e o PS já deram o que tinham a dar, não dão novidades ao país. Vamos ver se eventualmente há algum partido que consiga dar o que o país necessita. Penso que o PS e o PSD não estão a dar as opiniões positivas que as pessoas querem. E a sua opinião sobre o Chega? O Chega é um partido diferente. Não estou totalmente de acordo com ideologias neste caso, o André Ventura, mas temos que ter uma mudança. E a mudança, certamente, não sei se poderá haver pelo Chega, mas à partida irá ser, se calhar, uma das forças mais votadas a nível nacional de Portugal. Recordamos que no Jornal das 12 horas tivemos também outras reações, por exemplo, a cidadã portuguesa Susana Pedro, ela diz-se satisfeita com os resultados das eleições, salientando que há problemas estruturantes que não foram resolvidos pelo PS, citando, por exemplo, educação, segurança social, ainda quadros mal remunerados. André Duarte está cético, por sua vez, em relação à Aliança Democrática. Ele realça que, enquanto governo, o PSD toma medidas de austeridade que prejudicaram os portugueses. São opiniões, então, recolhidas aqui na Ilha do Sal, como já dissemos, opiniões que se dividem, e a Rádio Pública vai continuando com o seu trabalho. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Moisés Évora. Vamos continuar, sim, a acompanhar esse desenrolar das eleições legislativas em Portugal, designadamente a formação de um governo que, portanto, parece que vai haver muitas dificuldades na formação deste novo executivo português. Por cá no país, um serviço portuário moderno e eficiente e a custos suportáveis é o que a classe empresarial cabo-verdiana espera com a subconcessão dos serviços portuários, cuja consulta pública será lançada nesta tarde pelo Governo. Esta expectativa foi manifestada à RCV pelo vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Nuno Pires, em entrevista à jornalista Edneia Barros. A subconcessão dos serviços portuários cria uma expectativa elevada na classe empresarial cabo-verdiana. O vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento diz que se espera uma logística portuária moderna e que esteja ao serviço do país. E estamos, portanto, esperançosos de que as medidas que o Governo está a propor são para melhorar o serviço portuário. A nível interno temos um problema grave, que é o problema de transporte, tanto a nível aéreo, porque um país composto por ilhas, se não há circulação de bens e de pessoas, tudo fica mais complicado, né? Nós praticamente importamos tudo e daí que é um setor, portanto, fulcral para a economia o serviço portuário, daí que as mercadorias que vêm e têm que ser desalfandegadas, de modo que um serviço portuário moderno, eficiente e a custos suportáveis é o que, portanto, a Câmara de Comércio quer que o país tenha, né? Nuno Pires acrescenta que os desafios da classe empresarial ainda persistem, sobretudo no que toca à demora na entrega das mercadorias aos destinatários, ficando os operadores económicos obrigados a arcar com os custos que daí advêm. Sobretudo aqui na praia temos muitos problemas com as mercadorias chegam, portanto, para serem entregues aos seus destinatários, portanto, uma semana, 2 semanas, demora muito. Isso tem causado, portanto, são custos que os operadores económicos suportam, né?
Outro aspecto tem a ver também com a facilitação do comércio, que nós, no âmbito da Comissão Nacional que existe de facilitação, e existem muitas reclamações relativamente ao serviço portuário, e daí que nós esperamos com estas medidas venham por cobro, portanto, a essas reclamações sejam tidas em conta para que possamos ter um serviço portuário à altura dos desafios que temos para a economia. E a que reclamações se referem? Sobretudo com a morosidade e com os preços exorbitantes do serviço portuário. Daí que são aspectos que acho que o Governo deve ter atenção. O vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento diz que a sobrevivência da classe empresarial é também desafiada pelo contexto internacional de conflitos que têm tido consequências no aumento dos preços dos produtos e de serviços. Nuno Pires apela, por isso, a mais união entre a classe empresarial na procura de respostas para os desafios. É hoje à tarde, às 15 horas, que o Governo faz então o lançamento da subconvenção dos serviços portuários, mais concretamente da consulta pública, que será lançada às 15 horas aqui na cidade da Praia. Cabo Verde deve utilizar as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 para eliminar a dengue o mais breve possível, exorta a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, que apela a uma abordagem multissetorial e ao engajamento coletivo para o efeito. O primeiro-ministro nota que a crise da pandemia da Covid-19 pode servir de exemplo para que o país possa ser mais eficiente. José António dos Reis. O chefe do governo constata que nunca o sistema político e a administração pública cabo-verdiana foram tão eficientes como durante o período da pandemia da Covid-19. Aliás, esse período devia servir de exemplo, reconhece Ulisses Correia e Silva. Devido ao estado de necessidade, estado de emergência, Cabo Verde, através das suas instituições, teve uma produção legislativa e de qualidade num período muito curto, incomparável. Nenhuma outra situação anterior e atual se compara a isso. Assim como a resposta da administração foi também muito forte a nível de todas as instituições. Este exemplo é no sentido de termos cada vez mais capacidade de ser mais eficientes, mais resilientes. Particularmente a transformação digital vai ajudar muito. Essa é a nossa aposta. O desempenho do país no combate à crise pandémica se deveu ao engajamento de todos, nomeadamente aos parceiros de desenvolvimento internacional e ao Sistema Nacional de Saúde, conclui o primeiro-ministro. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde enaltece a performance do país no combate à Covid-19, na cobertura vacinal e o desempenho do arquipélago na recuperação econômica. Patrícia Portela de Souza exorta o país a aproveitar as lições da Covid-19 para eliminar a dengue. Devemos utilizar as lições aprendidas, os sistemas reforçados durante a Covid, e aqui refiro-me a laboratório, vigilância, controle de vetores, e também o trabalho feito com a eliminação da malária para acabar de vez com esta epidemia da dengue que nos aflige. A dengue também exige uma abordagem multissetorial, vários níveis. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde alerta que é necessário um esforço coletivo. A ideia é partilhada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Apesar de não ser algo com muita incidência aqui em Cabo Verde, mas o facto de termos sido classificados como país livre do paludismo da malária, que também tem a ver com o vetor, que é o mosquito, é uma boa indicação. Agora, é tudo que é mobilização social. Repare, nós conseguimos a grande vitória e sucesso no combate à Covid, foi muita mobilização social. A nível da Covid-19, Cabo Verde registrou até este momento 64.109 casos confirmados, destes 414 resultaram em óbitos. E o país tem neste momento 49 casos ativos confirmados, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde desta segunda-feira. 1h19, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde.
O país deve acelerar a execução do seu plano de gestão de ameaças sectoriais múltiplas nos ecossistemas para alcançar um crescimento azul sustentável. Este foi o repto lançado aos parceiros representados no Comitê de Pilotagem que se encontram reunidos no Mindelo, financiado em $5 milhões pelo Fundo Global para o Ambiente, executado pelo Governo de Cabo Verde com a assistência técnica do PNUD. O projeto ultima o seu plano de atividades 2024 e estabelece estratégias para melhores resultados. Detalhes com José Pedro Santos. Informações das Nações Unidas colocam Cabo Verde no grupo dos 23 locais mais importantes dos ecossistemas marinhos globais, uma região sujeita às ameaças que mais impactam a vida no mar, como sejam as mudanças climáticas, a poluição e a perda da biodiversidade. O país, enquanto signatário dos compromissos assumidos em 2022 com o novo quadro da defesa da biodiversidade, suas políticas estão orientadas para a mobilização dos diferentes parceiros internos e externos para uma melhor resposta. Resultante disso, há 3 anos beneficia do projeto de gestão das ameaças setoriais múltiplas nos ecossistemas marinhos para alcançar um crescimento azul sustentável, cujo Comitê de Pilotagem reuniu-se hoje no Mindelo sob a presidência do Ministro da Agricultura e Ambiente. Para Gilberto Silva, o conhecimento e a avaliação são armas fundamentais nessa grande causa. Há que ter um bom sistema de monitoramento, um bom sistema de planeamento, no sentido de nós não pormos em causa o potencial que existe no nosso país, e estes objetivos exigem uma boa articulação institucional entre os vários atores públicos, privados, mas também de organizações da sociedade civil, no sentido de termos em conta esses objetivos globais, harmonizarmos os nossos interesses, pormos de pé e pormos a funcionar mesmo estes mecanismos que eu disse, de uma boa regulamentação, planeamento, aplicar na prática em territórios muito concretos estes princípios e, acima de tudo, pôr de pé também um bom sistema de monitoramento para que nós continuadamente possamos melhorar os vários instrumentos que temos sobre a mesa e que aplicamos no dia a dia. Razões que deixam o ministro Gilberto Silva otimista quanto aos resultados do encontro. Este projeto também vai produzir um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos que nos permitem melhorar todo o planeamento, desde instrumentos que nós aprovamos a nível do Governo, como também a aprovação de projetos estruturantes para apresentarmos entidades financeiras globais, neste caso o Fundo Global para o Ambiente, que é a entidade gestora do novo Fundo Global da Biodiversidade, que foi criado recentemente, e, portanto, contamos bastante com os resultados deste projeto para, digamos, a consolidação daquilo que é a conservação da natureza e também da exploração sustentável dos recursos halieuticos. A poluição por plástico com origem interna é uma preocupação que ganha proporções maiores com a arrastada pelas correntes marinhas. A preservação das espécies para uma economia azul devidamente estruturada leva o Ministro do Ambiente a afirmar que Cabo Verde precisa acelerar a execução do seu plano de gestão das ameaças, objeto que esteve em análise no encontro de Mindelo. Houve um trabalho meritório muito importante feito entre o Ministério do Mar e o Ministério da Agricultura e Ambiente, com os nossos parceiros. Isso já está feito, há um plano e há vários outros instrumentos que têm que ser de facto aprovados para que nós possamos rapidamente trabalhar na obtenção dos resultados, enfim, dos produtos também concretos que este projeto tem que produzir. Daí que a palavra de ordem é acelerar. As políticas e os planos que o país apresenta de gestão de ameaças setoriais múltiplas nos ecossistemas marinhos para alcançar um crescimento azul sustentável são avaliados de forma positiva pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, cuja representante adjunta, Elisa Calcaterra, revelou aos presentes no encontro esta manhã no Mindelo o firme propósito do PNUD em continuar a apoiar Cabo Verde para que atinja o Objetivo 14 do Desenvolvimento Sustentável. E a Ilha do Fogo recebe hoje o segundo encontro da rede de reservas da biosfera da CPLP.
Vai ser uma semana de trabalhos e de troca de experiências entre as entidades gestoras das reservas de Brasil, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal e das duas recentes de Cabo Verde, ou seja, do Fogo e do Maio. Esta manhã, o presidente da Reserva do Fogo deu uma conferência de imprensa de antevisão do evento que, jornalista Elcio Andrade, é aguardado com muita expectativa. Antes de a abertura dos trabalhos, uma conferência de imprensa esta manhã no Passos do Concílio em São Filipe. O autarca, que é também presidente da Reserva da Biosfera do Fogo, Núñez Silva, teve ao seu lado o presidente da Câmara do Maio, Ilha, que também recebeu o selo da Unesco, a secretária técnica da rede CPLP-MAB e o diretor executivo do projeto Vitor. Neste segundo encontro da rede de reservas da biosfera, os presentes esperam tirar máximo proveito da troca de experiência dos 6 países que estarão representados. Estão agendadas uma panóplia de atividades diversas e ricas, conforme explicou Joana Dias, secretária técnica da rede CPLP-MAB. O nosso objetivo é claro que temos algumas discussões em sala, algumas discussões técnicas, mas o nosso objetivo é efetivamente estar no terreno e conhecer, a partir da vivência efetiva dos nossos colegas das outras reservas da biosfera, conhecer como as reservas da biosfera aqui em Cabo Verde, e aqui muito particularmente do Fogo, têm enfrentado alguns desafios e as condições maravilhosas e de articulação das diferentes instituições que estão ligadas à implementação e à promoção dessa reserva da biosfera podem colocar. Para a Associação Projeto Vitor, na voz do diretor Herculano Diniz, que tem sido o braço executivo da Reserva da Biosfera do Fogo, o evento é recebido com grande expectativa. A nossa expectativa, primeiro, é de beber da experiência das reservas de biosfera dos 6 países da CPLP que estarão aqui representados nesse encontro. Começamos a atividade já na recepção da comitiva. Ontem fizemos uma saída pelágica, onde tivemos a oportunidade de conhecer a parte da extensão marítima da Reserva de Biosfera da Ilha do Fogo. Os autarcas do Maio e Fogo, Miguel Rosa e Núñez Silva, reconhecem que passos já foram dados, mas é preciso acelerar o ritmo de implementação das reservas. Entretanto, este encontro servirá para tomar decisões sustentáveis, seguras e beber de experiência, como, por exemplo, a de Príncipe, que é um caso de sucesso. A nossa reserva do Fogo, que eu posso falar com maior propriedade, mas penso também da Ilha do Maio, são reservas com enormes potencialidades ligado ao Green Economy e ao Blue Economy, podermos orientar e ter projetos sustentáveis que dinamizam e acabam por externalizar as vantagens do selo da reserva da biosfera. Mas é importante também que façamos as coisas de uma forma sustentável, segura, e nada mais do que este encontro para permitir o arranque efetivo, a implementação efetiva, portanto, não só dos órgãos, mas também dos planos. O evento, que tem a duração de 5 dias, arranca esta tarde no Auditório Padre Pio, em São Filipe, e será presidido pelo Presidente da República, José Maria Neves. É preciso um juntamão entre a Câmara Municipal de São Domingos e o Governo para dar resposta ao problema de habitação no Concelho de São Domingos. A afirmação é do porta-voz do Grupo de Deputados Nacionais do PAICV, Manuel Brito, que se encontra em visita às obras em curso naquele município que celebra no próximo dia 13 de março 30 anos da sua criação. Manuel Brito avança que muitas famílias do município de São Domingos estão desempregadas e é preciso a mão do governo para dar abertura ao emprego público. Ailson Martins. Antes de a abertura dos trabalhos, uma conferência de imprensa esta manhã no Passos do Concílio em São Filipe. O autarca, que é também presidente da Reserva da Biosfera do Fogo, Núñez Silva. É a notícia que já tínhamos noticiado com o Elcio Andrade. Estamos assim a falar da peça elaborada pelo Ailson Martins, que dá conta da visita dos deputados nacionais do PAICV a São Domingos. Estão a visitar as obras em curso naquele município que celebra no próximo dia 13 de março, 30 anos da sua criação. Agora sim estamos em condições de ouvir a peça.
Manuel Brito avança que os deputados do PICV estiveram reunidos com o presidente da Câmara Municipal de São Domingos, que sublinhou a necessidade de intervenção do governo para dar resposta a algumas reivindicações da população, nomeadamente o emprego público. Porque em zona rural muitas famílias estão no desemprego, é necessário a abertura de emprego público para dar resposta às famílias, tendo em conta o aumento do preço dos produtos. Também ele está a reivindicar que é preciso o governo associar a Câmara Municipal de São Domingos para a questão de habitação social. Muitas famílias estão sem casas, precisam sem casas em condições, sem casas de banhos. É preciso um juntamento entre a Câmara Municipal e o presidente, a Câmara Municipal e o governo para dar resposta às famílias do concelho que estão com problemas de habitação, casa de banhos. A falta de abastecimento de água para o consumo e também para a agricultura são outros problemas encontrados pelos deputados do PICV no município de São Domingos. Manuel Brito pede ao governo a resolução desses problemas. Temos um município com 2 freguesias e temos um problema gravíssimo, que é a questão de abastecimento de água para o consumo. Então é preciso um esforço por parte do governo, da ADS, para a resolução definitiva do problema do abastecimento de água no município de São Domingos. Também temos problemas também com a água para a agricultura. Então, neste momento, é preciso resposta por parte do Poder Central, juntamente com a Câmara Municipal, para a resolução desses problemas que têm a ver com também abastecimento de água para a agricultura. É uma reivindicação da população, também é uma reivindicação do presidente da Câmara, ou seja, no nosso encontro, ele colocou essa questão junto com o governo para a resolução definitiva desses problemas que afligem a população do Concelho de São Domingos. No que diz respeito às obras municipais, Manuel Brito disse que os deputados do PICV constataram um autêntico viveiro de obras. Posso dizer que São Domingos, neste momento, tem várias obras em curso, é um viveiro de obras em curso no município. O município está a crescer, o presidente está a fazer um excelente trabalho para o desenvolvimento do Concelho, obras estruturantes também para embelezar e dignificar o município de São Domingos. Durante esta tarde, os deputados vão visitar as obras da Bahia, a da ligação de água Moia-Moia, a de Tinca e Dobi e de Ribeirão Chiqueiro. E na atualidade internacional, o Tribunal de Relação da Guiné-Bissau adiou para uma data a anunciar o julgamento dos 2 ex-governantes detidos preventivamente há 100 dias por suspeitas de corrupção, disse hoje à Lusa Gorky Medina, um dos advogados de defesa. Suleiman Saidi, ex-ministro da Economia e Finanças, e António Monteiro, ex-secretário de Estado do Tesouro, deveriam começar a responder hoje pelos crimes de abuso de poder, violação de normas orçamentais, peculato e fraude fiscal. António Monteiro é ainda acusado de forma isolada de crime de participação económica. O adiamento do julgamento de ambos, que estava marcado para hoje às 11 horas de Bissau, 10 em Cabo Verde, ficou a dever-se ao incidente de inconstitucionalidade de todo o processo levantado pelo coletivo de 6 advogados que os defendem, disse Gorky Medina. Para o coletivo de advogados que defendem Suleiman Saidi e António Monteiro, aquele órgão não podia exigir e nem investigar o caso que envolve os 2 ex-governantes por ter sido criado por um despacho de um procurador-geral da República. E a bandeira nacional da Suécia foi hasteada hoje na sede da NATO, consolidando o país como o 32º membro da aliança, 2 anos depois da invasão da Ucrânia pela Rússia ter mudado a estratégia militar do Estado nórdico. Sob uma chuva constante, o primeiro-ministro sueco e o secretário-geral da NATO observaram 2 soldados a erguer a bandeira azul estampada com uma cruz amarela entre o círculo oficial de bandeiras nacionais da organização com sede em Bruxelas, Bélgica.
Somos humildes, mas também temos orgulho. Sabemos que as expectativas para a Suécia são altas, mas também temos grandes expectativas para nós próprios, disse Kristersson aos jornalistas minutos antes da cerimónia. A participação da Suécia na NATO, a maior organização de segurança do mundo, traz o seio da aliança forças armadas bem treinadas e equipadas. É o ponto final neste Jornal das 13. Antes, vamos recordar os destaques. Classe empresarial cabo-verdiana espera que a subconcessão dos serviços portuários traga modernização dos serviços e custos suportáveis. O Primeiro-Ministro já parabenizou Luís Montenegro pela vitória nas legislativas em Portugal. Ulisses Correia e Silva não espera mudança nas relações entre os dois países, com possibilidade de Chega estar no governo. Cabo Verde deve utilizar as lições aprendidas com a pandemia da Covid-19 para eliminar a dengue o mais breve possível, exorta a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas. Candidatos homens do MPD às autárquicas foram escolhidos por terem maior possibilidade de vencer as eleições, explica o presidente do partido. Adiado o julgamento de ex-governantes suspeitos de corrupção na Guiné-Bissau. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.